Tá preparado para ouvir uma longa história? Quero te contar uma longa história. É boa, é boa. Na década de 80, existia um homem na ilha de Kona, no Havaí, chamado Loren Cunningham. E ele desafiou um de seus discípulos, chamado Dale Kaufman, a cuidar das crianças. E ele falou, cara, o que eu vou fazer com as crianças? Ele não tinha muita experiência nisso. E ele chamou as crianças no canto e falou assim, vou ensinar vocês a ouvir a voz de Deus. E aí nós vamos fechar os olhos, vamos fazer uma oração. E aí vocês vão contar o que vocês sentiram, o que vocês imaginaram. Aí uma criança começou, eu vi um sapinho. A outra, eu vi um leão. E aí aquilo ali, aquelas visões que aquelas crianças tiveram, se tornou uma peça de teatro. E cada uma foi o bichinho que viu. E eles faziam essa peça de teatro nas ruas com as crianças para evangelizar. Esse foi o início de um projeto internacional chamado King's Kids. É um projeto missionário para crianças e adolescentes em todo o mundo, até os 18 anos de idade. E aqui no Brasil, até hoje ainda tem em todos os estados brasileiros, todas as férias escolares, tem um projeto missionário de curta duração, de cerca de um mês, que eles passam sendo treinados, desafiados e vão evangelizar nas ruas. E eu, quando tinha 14 anos, eu tive o privilégio de fazer parte desse ministério. E alguns anos mais tarde, no ano de 2001, eu já estava ali na minha data limite dentro do ministério. E eu tive um grande privilégio, que eu soube que aquele rapazinho, aquela criança que teve aquela primeira visão do sapinho, ele estava em Campos dos Goytacazes, aqui no estado do Rio de Janeiro. Ele, juntamente com a sua família e com o diretor desse ministério aqui no Brasil, pertinho. E eu fui convidado a passar o Natal com eles. E eu, cara, que oportunidade, os caras, né, vieram lá do Havaí, e eu vou conhecê-los pessoalmente, vou poder aprender, fazer um monte de perguntas e ouvir várias aventuras, histórias de um ministério que começou de forma pequena, numa ilha no Havaí, se espalhou por todo o mundo. E eu fui empolgado lá para passar o Natal. E um dos dias, lá depois do dia do Natal, estávamos jogando num campo de futebol, estava chovendo. E aí eu fui dar um carrinho assim lá no meio do jogo. E na hora que eu deslizei no chão, meu joelho saiu do lugar. Assim, não saiu do lugar, mas travou ali completamente. E eu senti uma dor absurda e meu joelho simplesmente não dobrava, ficava assim. Eu tentava chutar, ele não voltava para o lugar de jeito nenhum. Até que em determinado momento eu tentando, doía muito, como se eu estivesse tentando quebrar um osso, assim. E eu dei um chutão assim, dei um estalo e voltou, eu dei um grito. E eu consegui. Aí eu, ai, que alívio. Aí fomos para casa, tomamos banho. E estávamos brincando, sentamos para jogar um jogo de tabuleiro. Quando eu cruzei as pernas, aquilo aconteceu novamente. E eu senti muita dor, e eu fiquei sentindo dor. Ali 10 horas da noite, 11, meia-noite. E eu estava aguardando uma carona. Porque eu ia de carona encontrar com o meu pai, que iria levar a minha irmã para uma dessas campanhas, esses projetos missionários, em Macaé. Minha irmã ia participar desse projeto em Macaé. Eu estava indo como obreiro para Baixada Santista, na cidade de São Vicente. E o nosso projeto era diferente, porque a gente ia evangelizar nas madrugadas, pessoas de rua, skatistas, enfim, essa população da madrugada. E então eu estava ali com o meu joelho
doendo muito, naquela situação mancando. Eu lembro que estava chovendo. E aí eu peguei então uma carona numa Kombi de Campos dos Goitacazes até Macaé. Quando chegamos a Macaé, ainda pegamos uma estrada de chão, mais 20 quilômetros de estrada de chão. E a gente saiu no meio da madrugada, próximo ao amanhecer do sol. Estávamos ali chovendo muito com aquela Kombi, no meio da estrada de chão, no meio do nada, só mato, em direção a esse sítio onde estava acontecendo esse projeto. E numa curva, a Kombi derrapou e capotou. E eu com o joelho todo ruim, conseguiram abrir uma janela, eu consegui sair pela janela, mancando. Na época não precisava ser grande. Eu era igual o Yuri, tô brincando, piada interna. Uma piada aí com um jovem. E aí, o que aconteceu? Consegui sair. Assim que eu saí, eu consegui novamente chutar e colocar de volta no lugar. Deu aquele alívio, aquela dor temporária. E aí, eu mancando, a gente no meio do nada, sem sinal de celular, sem nenhum orelhão por perto, nenhuma casa, simplesmente mato. E estávamos a 11 quilômetros ainda para chegar no sítio. E... enfim, ninguém passava por ali, vamos ter que ir andando. Pegamos as bagagens, na chuva, na lama, mancando, fui andando. Subindo, né? E eu sei que no meio do caminho veio uma grande chuva. Uma grande chuva e eu cansado, muito dolorido. E eu achei que tinha uma casinha, uma espécie de ponto de ônibus no meio do nada, não passava ônibus ali. E eu sentei ali para esperar a chuva passar um pouco. Eu lembro que eu estava completamente encharcado e lameado. Na minha calça, ela tinha aquelas que tem um fecheclé aqui, que você tira a parte de baixo e vira uma bermuda. Então eu tirei a parte de baixo lameada, tirei a camisa, fiquei sem camisa, de bermuda naquele frio tremendo, com o joelho ruim, mancando, esperando a chuva passar. E de repente a chuva passou, colocamos as malas nas costas. Você imagina a quantidade de roupa para passar um mês. Tamanho da mala. Botamos a mala e fomos andando 10 quilômetros. Quando finalmente a gente chega por volta das 8 horas da noite. Lembra que eu saí de madrugada, né? 8 horas da noite, finalmente chegamos ao sítio. E quando cheguei lá morrendo de fome, comi. E eu falei, cadê minha irmã, cadê meu pai, né? Aí eu procurei, não achei. Ué, como é que é o nome da sua irmã? Aí pegaram aqui, entendi. E ela não está aqui não. Ela está num outro lugar, lá em Macaé, numa igreja lá, onde é a recepção. Você vai ter que encontrar com eles lá. Mas se preocupa não. E eu morto, né? Louco para tomar um banho. Já tinha comido, eu fui tomar um banho. E aí quando eu saí, vai sair um carro para lá agora. Aí eu, caramba, lá vai eu de novo. Entramos num Fusca. Por volta da meia-noite a gente saiu. No meio da lama, no meio do nada. E aquela chuva forte caindo, e o Fusca derrapando, andando. De repente o farol do Fusca, puf, apagou. E eu falei, e agora, cara? O que a gente vai fazer no meio do breu? Eu tenho uma lanterna aqui. Pegaram a lanterna, abriram a janela, abriram a janela. Foi a pessoa da frente com a lanterna, aquela chuva vindo toda em mim. Eita maravilha, com lama. Que perrengue, meus amigos. E aí, indo, de repente, deu um curto-circuito no Fusca. Toda vez que virava para a esquerda, ele buzinava. E aquele perrengue, de repente, a gente passou em cima de um buraco. O chão do Fusca fez um rombo. E aí começou a entrar, um rombo desse tamanho assim, o tamanho da bola de futebol. Começou a entrar lama e água nos meus pés ali. Aquela loucura.
Tivemos que parar no meio por um momento que a gente não conseguia enxergar mais a estrada, esperar estiar a chuva, etc. No meio daquela conversa toda, daquele auê todo lá. Aí, finalmente chegamos em Macaé, na igreja. Estava lá meu pai me esperando, peguei mais uma viagem de Macaé, passando por Conceição de Macabu até aqui em Nova Friburgo, para chegar aqui, tomar um banho, pegar a roupa que minha mãe tinha lavado, me preparado para a próxima viagem, troquei de mala rapidamente, meu pai me levou correndo para pegar o ônibus que ia para São Paulo. E aí cheguei lá no Tietê, ainda peguei um ônibus para Santos. Olha a jornada, cara. Quando eu chego em Santos, assim que eu chego, cara, eu cheguei, o pessoal falou, cara, tá rolando uma reunião de oração aí com os líderes, com os obreiros, vai lá. Cheguei lá, ó, você é o líder da intercessão, nós vamos fazer uma batalha espiritual que tem o Centro de Macumba aqui do lado do lugar onde a gente vai fazer o projeto, o pessoal tá batucando lá, vamos lá orar. E aquela doideira, e quando a gente foi orar, começou uns barulhos estranhos, de repente veio um gato, aí o pessoal até brincou, só falta agora ter demônio no gato. Aí alguém brincou assim, sai pra lá. Aí o gato, se oriçou todo pra cima da gente, ai meu Deus. E aí começando aquele projeto, cara. Aí oramos aquela batalha espiritual, tá amarrado, sabe? Aquela loucura, de repente, acabou aquele momento. Vai eu tomar banho finalmente, agora essa noite eu vou dormir. Já 3 noites sem dormir. E aí eu vou dormir, quando eu cheguei assim, pessoal, nós só tem uma reunião antes da gente dormir, aqui para explicar o que vai acontecer amanhã. Aí eu sentei, assim que eu sentei, eu falei assim, cara, se tem uma coisa impossível nesse momento, eu ouvi a voz de Deus. Do jeito que eu estou agitado, tanta coisa, torto de sono, zumbi, sabe aquele lance que você vai dormindo no ônibus e acorda, sabe aquela coisa? Eu estava nesse estado, e aí finalmente, quando eu sentei, eu falei, cara, impossível com essa agitação interna conseguir ouvir a voz de Deus. E aí tinha umas pessoas brincando com uma bolinha de tênis, jogando uma para outra assim, e jogando, esperando o líder lá, o principal do projeto chegar na sala, e de repente jogaram aquela bolinha me acertou aonde, minha gente? Me acertou entre as pernas, vamos colocar assim. No meio dessa crise, dessa agitação, eu tomei essa bolada. E aí, quando eu tomei essa bolada, eu lembro que eu desmaiei. Foi estranho, porque de repente deu um berro, de repente eu abro os olhos, e já estava no dia seguinte, e eu num quarto, eu falei, o que aconteceu, sabe, num piscar de olhos assim, eu senti tanta dor que eu desmaiei naquele momento, mais o sono, mais aquilo tudo que estava rolando. Mas para mim ficou uma parábola. Nunca é impossível para alguém ouvir a voz de Deus. Deus falou comigo, nunca na sua vida, até você morrer, você vai se lembrar disso. Nunca será impossível ouvir a minha voz. Nem que seja necessário uma bolada. Forçar a questão de você parar para descansar. Hoje nós vamos falar sobre descanso. Nós estamos no fim de ano. Fim de ano é uma agitação. Eu saí para ir ao dentista. Aqui de Olaria, para o centro. Eu demorei 1 hora. Eu cheguei 28 minutos atrasado. Uma coisa que é rara. Porque o trânsito estava parado. Tive que retornar no meio da Júlio Zarp, passar pelo Vale dos Pinheiros. Uma loucura. Rua cheia, lotada, cheia de gente. Em tudo quanto é lugar eu ouço, gente, está impossível o negócio. Você não consegue andar, não consegue fazer nada, filas quilométricas. E a gente demorou um certo tempo, a gente tinha que fazer compras, já não tinha nada em casa, já há vários dias. E a gente mora tão perto de alguns mercados, mas era impraticável você pegar uma fila do mercado, não dava. Ficar ali horas. Estamos num tempo, fim de ano, tempo de agitação, tempo de repente, parar um pouco, que você está ali naquela anseio de dar aquela descansada. Eu não sei se é assim com você, minha gente, mas sabe quando você está apertado para ir ao banheiro? Quanto mais próximo você chega do banheiro, a coisa parece que aumenta. Faz sentido o que eu estou dizendo?
Parece que... Será que tem alguém assim, né, nessa condição? Tipo, fim de ano, pertinho de dar uma sossegada, de dar uma parada, e o negócio não chega. Ai, meu Deus. Aquele anseio. E parece que essa agitação, muitas vezes, nos impede de ouvir a voz de Deus. Eu quero falar sobre essa espécie de sono, anestesiamento, entorpecimento. Eu, definitivamente, com a minha vida, eu quero declarar guerra à surdez espiritual, ao entorpecimento espiritual. Se tem uma coisa que eu quero combater nessa vida, é a dormência espiritual que as pessoas em nossa geração se encontram. Interessante que o louvor inteiro falou sobre isso, Paulo Leonardo falou sobre isso, minha mãe falou sobre isso, tudo Deus está falando, né, gente? Mateus capítulo 1, de 18 a 24, narra a história, uma história que precede o Natal, que precede o nascimento de Jesus. Interessante que essa história mostra como foi a preparação que José precisou passar para que o nascimento acontecesse no lugar certo, da maneira certa, na hora certa. Existem coisas que Deus quer gerar na sua vida, que tem uma hora certa, que tem uma forma certa. A coisa certa na hora errada é a coisa errada. Uma coisa na hora errada, na hora certa, mas é uma coisa errada, é uma coisa errada. Então nós não precisamos apenas discernir o que Deus quer fazer com a nossa vida, em seus planos, mas quando e como. Deus, quando fala o que, Ele fala quando e como. Você pode repetir comigo? Deus, quando fala o que, Ele fala quando e como. O que vem por revelação, quando e como por diálogo. Você vai ver esse padrão se repetindo em vários episódios da palavra. O profeta Ezequiel, Deus levou o vale de ossos secos e falou, podem esses ossos viver? O que ele estava mostrando ali? Um cenário de ressurreição. Mas o profeta precisou dialogar com ele. E Deus perguntou, o que você vê? Profetiza. Rolou um diálogo para receber os detalhes do quando e como Deus queria realizar aquilo. Profetiza aos quatro cantos, aos ventos que soprem sobre o vale. Então o profeta responde essa direção de Deus e vê algo extraordinário acontecer bem diante dos seus olhos. Então aqui estamos lendo essa história que prepara o coração de José para esse nascimento. Eu acredito que Deus está preparando os nossos corações para algo que Ele quer realizar. O momento de Natal é o momento de a gente lembrar de várias coisas. Mas essa noite, por ter esse compromisso com essa guerra contra a surdez espiritual, contra o entorpecimento do ser humano, eu quero ressaltar esse acontecimento aqui. Ora, Mateus capítulo 1, versículo 18 a 24. O nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Repete comigo, achou-se. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Imagina Maria, né? José, você não sabe o que aconteceu? Me achei grávida. Vê se pode. Sendo seu esposo justo, José era justo, correto, tintim por tintim, vamos viver os processos, cada coisa no seu lugar. E ele falou assim, está alguma coisa aí muito errada, eu vou acabar com esse casamento agora. A gente está acostumado com essa história, mas tenta aplicar isso ao nosso contexto hoje. Olha quão absurdo ou quão traumático é uma separação. E era nisso que José estava cogitando, era isso que ele estava pensando. Ou
uma cerimônia já marcada, os convites já distribuídos. Quando já viram isso acontecer e de repente, alguns dias antes da cerimônia, é tudo cancelado. Alguém já viu isso? É algo assim, constrangedor para a família, para a noiva, para o noivo. É uma situação muito delicada. Enquanto ponderava nessas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ele dará à luz a um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o povo dos seus pecados. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, será chamado pelo nome de Emanuel. Despertado José do sono, fez como ordenara o anjo do Senhor e recebeu novamente a sua mulher. José estava intencionado a realizar um desígnio do seu coração. Ele resolveu consigo mesmo: vou deixar Maria. E eu te pergunto, o que teria acontecido se José não tivesse dormido? Minha gente? Muitos de nós, em situações desconcertantes, tal como essa, perderemos o sono, sim ou não? Mas José dormiu. E foi no sonho que Deus falou com ele. Tem coisas preparadas. E olha que interessante. O anjo falou o que, quando, como e o porquê. Ele falou, deu propósito, o para quê também. O anjo descortinou tudo. Por que José descansou? Eu tenho uma mensagem para alguém aqui essa noite. Eu tenho uma mensagem que é a seguinte: Deus quer, no momento de descanso seu, te dar os detalhes que você precisa para continuar a sua jornada. Posso ouvir um amém? Amém? Mas isso não será possível se você não descansar. Não será possível. Porque nós nos colocamos em posição para discernir e perceber o que Deus quer falar conosco quando a gente para. Você já viu alguma pomba pousar em quem está agitado? Você sabe que a pomba é um símbolo do Espírito Santo, repousou sobre Jesus. O Espírito Santo quer trazer algo sobre você. Amém? Mas se você está agitado, não vai pousar sobre você. Não é que Deus vai colocar a mão, não fala com ele não, anjo. Não dormiu, não fala com ele não. Não, o anjo está lá no sono, esperando. Pô, tem que falar, o cara não dorme. O cara não para. O cara não respira. O cara não relaxa. Faz sentido o que eu estou dizendo, minha gente? Fala, Senhor. Interessante que a história continua. E Maria, após ser recebida, a Bíblia fala que descerá sobre ti o Espírito Santo. E o poder do Altíssimo te envolverá. Quando você descansa, Ele repousa sobre você. Quando você descansa, Ele repousa sobre você. Sabe por quê? Porque quando você descansa, você avalia suas prioridades. Eu sinto que tem pessoas essa noite aqui que estão pensando em desistir, estão pensando em parar, alguma coisa que é importante na sua vida. Eu estou aqui falando com esse tipo de pessoa. Quando você pensar em desistir, é a hora de dormir. Não é hora de desistir, é hora de descansar. Gente, fim de ano, fim de curso, né? Marcelo ali estudando igual não sei o quê. Né? Chega esse momento, cara, é hora de descansar, cara. Eu estou dando uma palavra para o seu fim de ano, porque 2022 vai ser muito importante. Você vai precisar disso. Foi assim que aconteceu com Elias. Nós vamos ver isso aqui agora. 1 Reis 19, 4 a 5.
entrou no deserto caminhando um dia, chegou ao pé de Jestra, sentando debaixo dele, orou pedindo a morte. Queria desistir. Já deu, Pai, me leva. Já tive bastante, Senhor, tira a minha vida. Não sou melhor do que meus antepassados. Depois disso, deitou debaixo da árvore e dormiu. Aí um anjo tocou nele e disse: levanta e coma, porque isso vai te fortalecer para uma jornada de 40 dias. Nutrido com esse alimento, com esse bauru que o anjo trouxe para Elias, nutrido com esse alimento, ele seguiu uma jornada, e a Bíblia fala que ele correu do lado de uma carroça. Junto com uma carroça, correu mais rápido que o cavalo. Deus tem uma jornada para o ano que vem. Presta atenção no que eu estou dizendo. E nesse período, Ele tem um alimento para te dar. Ele quer revelar coisas a você. Enquanto você não descansar, você vai padecer. Enquanto você não parar, você vai questionar. Tem alguém me ouvindo? Você precisa parar. O ser humano precisa parar. Até Deus descansou no 7º dia. Aí talvez você fale: pô, falar assim é fácil, mas eu tenho que ir amanhã acordar cedo e trabalhar. Pô, queria eu descansar. Eu não estou falando sobre isso não, sabe? Sabe o que eu estou dizendo? Estou dizendo os problemas que a gente arruma para a gente mesmo. Cara, a gente arruma um monte de coisa para fazer. Um monte de situação. Estou te dando uma palavra rema. Não inventa moda não. Descansa, cara. Descansa. No final eu vou te perguntar como que você descansa. Já fica aí com essa pergunta. Como que você descansa? Cada um tem a sua maneira de recarregar as baterias. De se plugar aí. Nem esse computador aqui aguenta. Sabe, se eu não acordo com o meu celular carregado, vê se não é assim com você. Na hora que você mais precisa dele durante o dia, morreu. Na hora de fazer um Pix, pagar um boleto, na hora de ligar para alguém, na hora de combinar uma coisa, na hora que você está esperando fulano, você tem que dizer para onde você está, que vai encontrar, e pum, morreu. Ficou na pista. Assim somos nós. Durante a jornada do ano que vem, vai ter momentos que você, se você não tiver com carga toda, não vai rolar. Estou falando português aqui, ó, direto, claro, papo reto. Quando Elias descansou, foi fortalecido para cumprir o seu propósito. Quando você descansa, você está pronto para um encontro com Deus. Vou repetir. Quando você descansa, você está pronto para um encontro com Deus. Agora vamos ver isso na vida de Abraão. Como é que foi? Gênesis capítulo 15, versículo 12. Ao pôr do sol caiu um profundo sono sobre Abraão. Naquele mesmo dia o Senhor fez uma aliança com Abraão, dizendo: a tua descendência darei essa terra, desde o rio Egito até o rio Eufrates. Detalhes dos próximos passos, Abraão só teve acesso quando descansou. Adão, Gênesis 2, 21. Então o Senhor fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. E tomou uma de suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor tomara ao homem, transformou numa mulher e trouxe. E disse o homem: esta afinal é ossos dos meus ossos, carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso deixa o homem pai e mãe, se une a sua mulher, tornando uma só carne. Para os solteiros aí, ó, tem alguém te esperando depois que você descansar. Estou brincando. Não, é verdade, né? É verdade. O que acontece? Deus gera algo que não existia a partir da condição de descanso. Amém? E Pedro,
Atos 2, 7. De repente apareceu um anjo ao lado do prisioneiro, uma luz inundou a cela. O anjo acordou Pedro e disse: depressa. E as algemas caíram nos pulsos do apóstolo. Enquanto ele estava acordado, ele estava preso. Depois que ele dormiu, o anjo veio. Deus tem luz sobre a sua condição. Preste atenção. Apareceu um anjo e a luz inundou a cela. Então Deus tem luz sobre a sua condição. Ele tem um caminho. Deus sempre tem um caminho. Vou repetir e vou gritar. Deus sempre tem um caminho. Você dorme na sentença, mas desperta na presença. E era para Paulo Leonardo dar essa girada hoje aqui de terno, não era? Mas eu... Aqui, ó. Quem dorme na sentença, desperta na presença. Só quem desperta e se posiciona para enfrentar seus desafios, vai ver as cadeias caírem. Olha que interessante, é tão incrível o que acontece quando a gente descansa, que Atos 12, versículo 15, alguns versículos depois, a igreja que estava orando pela libertação de Pedro, disse para a mulher que viu Pedro lá embaixo: está louca? Ela, porém, persistia em afirmar que era Pedro. E então eles disseram: deve ser o anjo de Pedro. Entretanto, Pedro continuava batendo na porta. E eles abriram, viram e ficavam atônitos. Sabe o que acontece? Eu falei que Pedro foi liberto quando descansou. Mas a igreja estava orando pela libertação de Pedro, e mesmo liberto, eles não perceberam porque estavam agitados em oração. Cuidado com isso. Cuidado para a sua atividade religiosa não estar mascarada de algo legal, bíblico, quando na verdade você está dando ouvidos à sua ansiedade. Entendeu? É por isso que Deus falou: porque clamas a mim, diga ao povo que mate. Quando é que o céu não quer ouvir sua oração? Quando você já tem algo para fazer. Quando você já tem direção. Quando você tem direção, o céu não quer ouvir sua oração. Que é a sua obediência. E Jesus? Todo dia, Jesus ensinava nas sinagogas, curava os enfermos, pregava as boas novas, confrontava religiosos, discipulava e nas madrugadas ele orava. E alguém perguntou: e quando ele dormia? Ele dormia na tempestade. Por quê? Você só tem autoridade sobre a tempestade que você consegue dormir. Bill Johnson. Referência. Isaías 64, versículo 4 diz o seguinte: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvido se percebeu, nem com olhos se viu um Deus, além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Deus trabalha para aquele que nele espera. Deus trabalha para aquele que nele espera. Deixa eu te falar uma coisa. Será que nós sabemos o que é esperar em Deus? Abacuque diz o seguinte: subirei para minha torre, me colocarei na torre de vigia, para ver o que o Senhor vai responder ao meu clamor, ao meu pedido. Abacuque se posicionou para ouvir. Nós precisamos nos posicionar para ouvir, que é um tempo intencional para ouvir. Não é assim: não, Deus não me falou nada, então eu vou tocar no meu barco aqui. Não é isso não. Entende? É se posicionar, é encontrar um lugar de oração como Jesus fazia todas as madrugadas, como o apóstolo Paulo fez em Atos capítulo 16, que se retirou para próximo ao rio a fim de encontrar um lugar
favorável para a oração. Se o apóstolo Paulo e Jesus precisavam disso, quanto mais eu e você. Eu combato isso veementemente, porque existem pessoas que falam assim, não, eu ando orando. Eu e Deus aqui, ó. Então deve ser mais do que Jesus, porque ele precisava parar para orar. Ele se retirava para os desertos a fim de orar. Ele se retirava para o monte a fim de orar. Ele ia para o Monte das Oliveiras a fim de orar. Ele se separou dos discípulos, mandou eles ir na frente porque ele queria orar. Nós precisamos separar esse tempo. Agora, nesse fim de ano, um tempo para oração. Quão bom isso é, nós precisamos disso. Eu estava estudando, e você sabia, talvez você já tenha ouvido isso, que durante o seu sono é que acontece a neurogênese, ou seja, a multiplicação dos seus neurônios acontece quando você está dormindo. Mas é quando você descansa e relaxa, é que esses neurônios que você gerou dormindo se conectam. É isso, doutora Renata? Então, eu crio neurônios quando eu durmo e eu conecto eles quando eu descanso, quando eu relaxo, quando eu medito, quando eu reflito, quando eu penso, quando eu espero no Senhor. Como é a sua vida de oração? Na prática, vida real. Será que é só um monólogo? Deus, é isso, preciso disso, aquilo outro e valeu. Se você está perguntando alguma coisa para Deus, para ouvir, né? No mínimo, a mesma quantidade de tempo que você demorou para orar aquilo ali. Espera. Eu quero te recomendar que você espere até que você ouça. Salmo 127, de 1 a 2. Se o Senhor não edificar a casa, essa palavra é forte. É forte, não é, José? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Inútil será levantar de madrugada, repousar tarde e comer o pão que penosamente conquistaste, porque aos seus amados ele dá enquanto dormem. Conselho para fim de ano mais uma vez, não inventa moda. Não inventa moda, descansa. Como você descansa? Como você se sente descansado? Como você, se sente revitalizado? Você sabia? Cada um de nós tem uma fonte rejuvenescedora. Nós temos uma maneira. Eu tenho uma maneira. Às vezes eu combino essas coisas, são estratégias, pequenas estratégias bobas. Às vezes eu combino isso aí. Momentos de crise, momentos de canseira, de cansaço, eu dou uma combinada. Se tem uma coisa que me faz bem, é tomar banho. Eu tomo banho, me faz bem assim para a saúde mental, saúde emocional, tomar um banho, cara. E assim, existe uma explicação científica para isso também, porque libera vários neurotransmissores quando você está tomando banho ali. Uma outra coisa que me faz bem é caminhar. Então, às vezes, eu estou assim, saindo fumaça. PT, assim, deu ruim. O que eu faço? Às vezes, eu gosto também de cozinhar, preparar um prato diferente. Eu não faço isso com muita frequência, tipo, todo dia eu faço isso não. Mas, pelo menos, umas 2 vezes na semana eu cozinho alguma coisa. Eu invento, faço uma coisa, capricho ali, faço uma coisa gostosa. Isso me faz bem, saúde mental. Dá uma caminhada sozinho aí na madrugada, que ninguém vai ligar pro meu celular, ninguém vai me chamar, não é urgência. Eu estou ali, eu e Deus, aqui, ó, em alfa, caminhando e cantando e seguindo a canção. Eu vou, maravilha, sento, olho para as estrelas, fico admirando
a natureza, isso é uma coisa que me renova. Uma coisa que renova Isabela é ficar olhando para a natureza. Ela chega e fica assim, ó. Isabela? Isabela? Ela é tão bonita, né? Então, assim, tem coisas que recarregam a gente. O que recarrega você? Às vezes pode ser coisa simples, assim como um simples banho, não sei. Mas faça isso intencionalmente. Cara, eu preciso de um descanso. Eu preciso pegar e descansar para ouvir o que Deus quer falar comigo para a minha jornada ano que vem, cara. Igual Elias, eu vou precisar dessa nutrição. Eu vou precisar desse alimento. Eu vou precisar dessa recarga. Meu celular precisa de recarga. Deus descansou no 7º dia. Eu também preciso descansar. Como você descansa, meus amigos? E eu quero te fazer mais uma pergunta. Qual foi a última vez que você disse estou novo? Estou zero. Sempre tem um caminho. Sempre tem um jeito. Tem muita gente questionando decisões porque chegou no estado de limite, de burnout, de esgotamento. Você é um ser humano. Então, quando a gente chega nisso, cara, a gente começa a questionar coisas boas, a abrir mão de coisa que Deus falou com você. Aí você está abrindo mão com a sua decisão de algo que Deus falou para você fazer. O nome disso é desobediência. Mas você não está inclinado a desobedecer, simplesmente você não aguenta mais. A estratégia é descansar. Fé é crer em meio às trevas no que Deus disse na luz. Lugar de tomar decisão é no monte. Vale é lugar de sustentar as decisões. Então, se você está numa tempestade, nesse tempo, nessa semana, nesse dia, se você está esgotado, eu vou te falar uma coisa. Isabela falou isso essa semana. Não tome decisões importantes agora. Entendeu? Toma no início do ano. Agora é hora de descansar. Recupera antes de tomar uma decisão importante. Recarrega as energias, descansa, dorme bem, passeia, come fora, viaja, dá um mergulho no mar, pega uma água salgada aí. Entendeu? Se não tiver, joga sal mesmo no banho. Ué. Vou repetir, lugar de tomar decisão é no monte. Momentos, está fluindo as coisas na sua vida? Esse é o momento de você tomar decisões. No vale, é hora de sustentar as decisões. Não desista, descanse. José quase desistiu do casamento, hein? Já pensou perder essa? Ter o privilégio de ver ali o nascimento de Jesus. Cadeira VIP. Ou você descansa em Deus, ou você vai dormir para Deus. Ou você dorme em Deus, ou você vai dormir no momento errado, cara. Ou você dorme na hora certa, ou você vai acabar capotando na hora errada.